E numa conversa entre a esposa legítima e a mulher estranha, ouve-se a seguinte frase: a mulher legítima diz: eu vou orar e Deus fará justiça. A mulher estranha, por sua vez, retruca e diz: eu também vou orar. E vamos ver qual a oração mais poderosa. Vamos ver a quem Deus vai ouvir. Esta não é uma história fictícia e muito menos uma história única. Isso tem se repetido em vários e vários casos. Várias são as situações onde parece haver um duelo, onde parece haver uma guerra física de narrativas, de conversas, onde usa-se o poder de Deus, onde usa-se a oração como instrumento para guerrear e ferir o outro lado. Mas não é isso que Deus quer. Nós desaconselhamos todo e qualquer conversa, todo e qualquer diálogo que se possa ter entre esposas e mulheres estranhas, entre esposos e homens estranhos. Mas uma coisa é certa: Deus não vai responder a nenhuma e nem outra, não por causa dos seus desejos. Deus responde àquele que estiver buscando de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz, no livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 14, e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não adianta A pedir algo se não for da vontade de Deus. Não adianta o outro lado, B, pedir outra coisa se não for da vontade do Senhor. Vence não quem tem a oração mais forte, mas vence quem ora, pede, clama por aquilo que Deus já quer fazer, por aquilo que Deus já tem interesse em fazer. Ora, entre uma oração de uma mulher legítima, de uma esposa legítima, e a mulher estranha pedindo para que fique com o marido da outra, é óbvio que Deus vai escolher atender a oração que faz segundo a sua vontade, a oração de restauração do casamento e não da destruição dele para a criação de um segundo. É óbvio que numa oração entre o esposo legítimo e o homem estranho, é óbvio que Deus vai atender a oração do esposo legítimo, visto que esse está orando segundo a vontade do Senhor pela manutenção do casamento. Ora, não é porque um lado é melhor do que o outro, não é porque suas orações são mais fortes, são mais fortalecidas, não é porque o tom da voz, a eloquência das palavras vai convencer Deus a agir. Não. É justamente pela vontade de quem está pedindo, se alinhar com a vontade de quem está buscando. É só assim que o milagre acontece. Quando quem pede, pede já algo que Deus quer fazer. Nossas orações não convencem Deus. Nossas orações não mudam a ideia de Deus. Nossas orações não manipulam, muito menos compram a Deus. Nossas orações são poderosas, sim, quando nós somos justos. Quando nós fazemos a vontade do Senhor. Pedir algo contra a vontade do Senhor é dar murro em ponta de faca. Jamais vai acontecer aquilo que pedimos, se não for da vontade do Senhor. Deus ouve todas as orações, isso é certo, mas não atende a todas. Deus só atende às orações que vão de acordo com o propósito e a vontade dele, já definida, já pré-estabelecida, e que nós temos conhecimento. Quando se trata da disputa de um homem ou de uma mulher, Deus vai atender não o desejo de uma, nem o desejo de outra, não o desejo de um homem, nem o do outro. Deus vai atender a vontade que se alinhar à vontade dele para a restauração e transformação do casamento, para a mudança e regeneração das pessoas envolvidas, tanto de quem busca quanto de quem é buscado. Deus não está preocupado em atender vontades, aliás, ele não é um gênio da lâmpada para ficar atendendo os nossos desejos, para satisfazer as nossas vontades, ainda que essas vontades não sejam iguais às dele. Deus não está preocupado
se nós estamos felizes, realizados com o que temos. Deus está preocupado em fazer a sua vontade estabelecida sobre as nossas vidas. E bem-aventurados nós somos quando nós oramos e quando nós pedimos aquilo que Deus já quer fazer, aquilo que Deus já está motivado a fazer e já está propenso a executar. Quando nós pedimos algo que Ele não quer fazer, nós apenas nos frustramos. Usamos da retórica para ameaçar, dizendo: eu vou orar. A tua oração depende de uma resposta. Tua oração é um pedido. Ela precisa ser respondida. Caso contrário, nada vai valer. Desaconselho você ficar nessa conversa que não leva a lugar nenhum entre você e a mulher estranha, entre você e o homem estranho. Mas saiba que Deus vai atender o seu pedido por restauração de casamento. Não é porque você é melhor do que a mulher estranha, nem porque você, homem, é melhor do que o homem estranho. Não. É porque a tua vontade se alinha com a vontade do Senhor. É porque o teu desejo é igual ao desejo divino. Por isso é que a tua oração será respondida e não a do outro. Mas ore para que haja restauração, haja libertação, mas também que a mulher estranha possa ter entendimento e possa buscar a vontade do Senhor também para a vida dela. Para que o homem estranho use do poder da fé, do poder da oração, para fazer com que a vida dele seja transformada pelo poder de Deus. Porque esta é a vontade de Deus também para a vida deles. Que eles sejam libertos desta prisão que Satanás os colocou, para que eles possam sim conquistar uma esposa, um esposo, respectivamente para cada um, mas que estes sejam solteiros ou no máximo viúvos, mas nunca sejam já esposos ou esposas de outras pessoas. Isso Deus não vai atendê-los, isso Deus não vai ouvi-los, mas Deus pode muito bem atender a um pedido de socorro, quando eles clamarem de todo o coração, para que Deus os salve, os liberte deste pecado, do adultério e de todos os demais. Deus vai ouvir e ouvir com prazer e de imediato atender à vontade deles, que se alinha à vontade do Senhor. Estejamos cientes de que Deus é o dono das nossas vidas. E ainda que nós tenhamos vontades, essas vontades precisam passar pelo crivo da vontade do Senhor. Lembremos sempre de Ana. Ana orou por anos e anos, até que finalmente ela entendeu que o desejo dela só seria realizado se fosse igual ao desejo de Deus. Deus precisava de alguém para ficar no lugar dos sacerdotes, filhos de Eli. E então Ana entendeu que precisava devolver Samuel, o seu filho, que Deus ainda daria a Deus. Quando ela entende que precisava devolver, Deus já tinha preparado o filho para ela. E então, poucos dias depois, o milagre acontece. Poucos dias depois, Deus faz com que ela engravida. Ela amamenta a criança, tem o tempo de amamentar, de fazer com que a criança saia ali do período de amamentação, e então ela entrega ele ao Senhor, e ele é criado no templo para ser um sacerdote do Senhor. E queridos, a vontade do Senhor foi estabelecida. A vontade de Ana também foi, mas somente foi porque ela entendeu que a vontade dela passava pelo crivo da vontade do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós somos muito mais felizes, muito mais realizados. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas espere, tem um versículo anterior que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para você ter os teus desejos satisfeitos, o primeiro passo é entregar os teus caminhos ao Senhor. Quando Ele for dono dos teus caminhos, quando Ele fizer dos teus caminhos a vontade dEle, não se preocupe, a sua vontade
vai se alinhar a dele e ele vai executar. Então, não pense você que a mulher estranha tem alguma chance pedindo para Deus tirar o marido de você. Não, não tem. Não ache você que o homem estranho tem alguma chance pedindo que Deus realmente faça uma separação definitiva entre você e sua esposa. Isso não vai acontecer. Esta não é a vontade de Deus e, portanto, a oração dos estranhos não serão ouvidas. Que Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.